Shalom, meus amigos, uma boa noite a todos vocês. Iniciemos o estudo da nova porção semanal da Torá para Re'eh. Certamente para todos aqueles que todos os anos seguem estudando a Torá, indiscutivelmente o tema central dessa paraxá já está contido no primeiro passuque, que diz: coloco diante de ti a bênção e a maldição, Brahá e Klalá. Que ser humano, consciente da transcendência, consciente da existência de um Deus que governa o mundo, vai querer maldições na sua vida? Todos nós desejamos o segredo, o caminho na direção de obter as bênçãos do Eterno. Mas não é sobre isso que eu vou falar hoje. A Paraxá também nos fala da proibição de ouvir falsos profetas ou de agir como nações idólatras. Na verdade, a Paraxá Re'eh, como todas as outras, tem contida no seu interior imensa sabedoria. Mas eu escolhi para a noite de hoje, já que estamos aquecendo os nossos motores para o entendimento da Torá, eu escolhi um tema que dificilmente seria considerado como um dos temas mais importantes da Paraxá, mas que, por outro lado, nos oferece o fundamento de uma das maiores proibições do judaísmo. Nós já vamos ver que proibição é essa. Mas para eu poder falar sobre isso, eu preciso adentrar num dos episódios mais difíceis na vida de qualquer pessoa. Qual é esse episódio? O episódio da perda de um ente querido. De um filho, de um irmão, de um pai, de uma mãe, de um esposo, de uma esposa. Essa imensa dor e, sobretudo, a solidão causada pela perda daqueles que são os seres mais queridos da nossa vida, indiscutivelmente gera em qualquer pessoa, por mais dura que ela seja, enorme vulnerabilidade. E diante dessa vulnerabilidade, não são poucos os que caem em desespero. E esse desespero faz com que muitos de nós cheguem a agir de maneira completamente irracional, justamente por não saberem como lidar com essa perda. Nós vivemos num mundo que não prepara as pessoas para lidar com a perda, que não prepara as pessoas para lidar com a morte, que não prepara as pessoas para lidar com a ideia de transcendência devido ao acentuado materialismo reinante na sociedade em que nós vivemos. O luto é algo, naturalmente, muito diverso entre as diferentes culturas existentes no planeta. Existem povos que raspam a cabeça, outros cortam a carne em automutilação, outros ainda fazem festa no cemitério, levam comida e celebram, outros chegam a construir pirâmides para colocar dentro, os seus líderes. Os povos, portanto, lidam de uma forma muito diferente com esse momento tão difícil da existência, que é a perda daqueles a quem nós amamos. E a paraxá dessa semana nos oferece uma das grandes, como eu disse antes, proibições do judaísmo. Nós vamos encontrar o fundamento para essa proibição em Devarim 14:1. Lá está dito algo como: filhos sois do Eterno, vosso Deus, não fareis cortes em vossa carne, e não vos farei raspar a cabeça por causa de um morto. Ou seja, o povo judeu é proibido se automutilar. O povo judeu é proibido a praticar o luto como as nações idólatras. Nós somos um povo santo para o eterno nosso Deus. E se você não é judeu, você pode aprender com a forma balanceada, equilibrada de luto que o nosso povo vivencia. Mas afinal de contas, se nós não vivemos o luto dessa forma, se para nós é proibido qualquer forma de mutilação, o máximo que nós fazemos é cortar a nossa camisa, o filho principalmente, ou o marido, dependendo de quem você perdeu. Qual é o fundamento para isso? Por que a Torá nos proíbe de agir dessa forma? E o primeiro, a menção a que eu fiz respeito, Devarim 14:1, já nos diz no seu início, porque nós somos filhos de Deus. Ora, qual é a relação entre as duas coisas? Em que medida ter a consciência de que nós somos filhos do Criador nos ajuda a nos desfazermos da dor, ou pelo menos aprendemos a manejar de uma forma mais equilibrada os sentimentos decorrentes desse momento tão difícil? E a resposta vem através dos sábios da Torá, meus amigos. Eles são a fonte de toda a sabedoria contida na Torá.
E eles nos dizem que para nós termos um luto saudável, basicamente, existem dois fundamentos, existem dois caminhos. Em primeiro lugar, reconhecer que de fato somos filhos de Deus. Isso significa dizer que nós temos um Pai Celestial. E esse Pai Celestial sempre sabe o que é melhor para nós. A morte nunca ocorre como algo inesperado. Na verdade, ela sempre é planejada. Mas, Átila, no Brasil morreram 550 mil pessoas de Covid. Isso era algo que estava planejado nos céus? Estava. Se não fosse por Covid, teria sido de outra forma. Nenhuma pessoa perde a sua vida. O anjo da morte não leva as nossas almas se não houver um decreto dos céus nesse sentido. A Covid serve apenas para ocultar o decreto do Criador. Mas se não fosse dessa forma, seria de uma outra forma qualquer. E nós precisamos reconhecer, na medida em que entendemos que temos um Pai Celestial e que Ele faz sempre aquilo que é melhor para nós, que também é melhor para cada um daqueles que perde o ente querido, a perda. Eu sei que é muito difícil aceitar isso e é preciso ter uma fé muito grande, uma emuná muito grande para reconhecer que Hashem não erra. Nenhum de nós sabe quanto tempo de vida tem no nosso mundo. Nós sabemos que a nossa vida pode ser sacada a qualquer momento. A rigor, a única forma de uma pessoa perder a vida sem que haja um decreto celestial é o suicídio. E é por isso que esse é um crime tão grave, praticamente todas as culturas do mundo, porque esse é sobretudo um ato de idolatria. Nós, evidentemente, não aceitamos assim com tanta facilidade o fato de que nós somos filhos de Deus, temos um Pai Celestial e Ele sabe o que é melhor para nós. Nós sempre achamos que podia ser diferente, que essa perda não foi justa, que não podia ser assim. Mas é preciso entender que quando nós pensamos dessa forma, nós reproduzimos a forma de se comportar das nações idólatras. Deus não erra, a medida de justiça de Deus é sempre perfeita. O que um judeu diz para um outro no momento de dor? Baruch Dayan Haemet, bendito seja o verdadeiro juiz. Quando nós nos dirigimos a uma pessoa para tentar ajudá-la no momento de perda, nós não falamos sobre a perda, nós enaltecemos o Criador dos mundos para dizer o quê? Que Deus controla e governa a sua criação. Por isso é que a Torá nos diz: filhos sois do Eterno, vosso Deus. Nós somos filhos de um Pai sábio, de um Pai que tudo conhece e que sempre toma a melhor decisão para nós. Aceite isso também como um presente divino. Cada um de nós tem uma missão no mundo em que nós vivemos, e quando essa missão se encerra, a nossa alma é sacada do mundo físico. Hashem sempre sabe o que faz. Em segundo lugar, ora, se somos filhos de Deus, compartilhamos em essência algo. E o que é que nós compartilhamos? A imortalidade. A morte não passa da transcendência para um outro nível de consciência. É muito difícil numa sociedade eivada dos vícios próprios do materialismo e da mentalidade materialista aceitar essa verdade, que nós somos uma alma imortal, que a morte não existe, que ela é apenas um rito de passagem e transição. É muito difícil aceitar isso porque nós vivemos numa sociedade profundamente individualista, egoísta, que tem como parâmetros valores, que não nos ajudam nesse momento de grande vulnerabilidade, como eu chamei a atenção antes. Por isso, nós, ao compreendermos que somos filhos do Criador, temos também a compreensão de que a dor deve ser mitigada pela certeza do reencontro, porque nós somos filhos do Eterno e trazemos em nós também a eternidade, meus amigos. Por isso o luto judeu é um luto balanceado. É claro, nós somos seres físicos, e o luto envolve dor, envolve choro.
O judaísmo tem uma série de etapas estabelecidas para o seu luto. Eu não tenho intenção de ensinar aqui isso, né? Porque isso é próprio para o povo judeu, e qualquer judeu que não tiver conhecimento disso deve se aproximar da Hevra Kadisha para compreender que ele deve se sentar na primeira semana Shivá e atravessar todas essas etapas, né? Até a descoberta da Matseva, a colocação da lápide no túmulo, é um processo que tem início, meio e fim, e que deve levar no máximo 11 meses. Nós sentimos a dor física, a dor ela é real, não há como nos afastarmos disso, mas se nós compreendermos que temos um Pai eterno e que somos seres imortais, nós podemos, lidando com a ideia de eternidade, mitigar a nossa dor. E vejam, meus amigos, o que o judeu faz diante da perda de um ente querido? Ele lê um Kaddish que nós lemos para o morto durante um período máximo de 11 meses. O que diz um Kaddish? Um Kaddish fala sobre o falecido, ele menciona a nossa perda? Não, como eu disse antes, o Kaddish tem por finalidade enaltecer o Criador dos mundos, porque bendito seja o verdadeiro juiz, meus amigos. Vai.